Rafa, e aí, o que você manda do Cruzeiro para esse clássico? Caio Jorge joga, não joga? Fabrício Bruno chegou, Matheus Pereira tá ok. E aí? Então, um abraço para você, né, Seabra? Um abraço pro Lelhão também. São algumas dúvidas, mas dentre essas três aí que tem, são as principais, né, pro ataque. O Wanderson começou esse final de semana aí na dúvida, tinha aquela dúvida se ele iria participar ou não. Ele e o Matheus estão recuperados, vamos dizer assim, se estão 100%, e aí é só quando a bola rolar mesmo que a gente vai ter essa certeza, né? O treinamento ele diz muita coisa, mas é o jogo, e aí os movimentos do jogo ali não dá para segurar, né? Tem que ir no limite mesmo, ali que vai dar para dizer se a turma tá 100%, tá nos cascos para esse jogo, mas eles estão liberados. Não, os exames não apontaram nenhuma lesão, né? Então não tem lesão para a dupla, o Wanderson e o Matheus Pereira. Já o Caio ele foi cortado da seleção, então a gente imagina que tem alguma coisa. Agora, o grau dessa lesão, aí que tá a questão, né? O Cruzeiro vem trabalhando, e aí já são 4 dias, né, de uma preparação mais intensa para o Caio, e o objetivo, a ideia é que ele possa participar desse treinamento. Começou 4 horas, né? O Cruzeiro fechando toda a toca e todas as informações também. A gente tenta, a gente busca, mas o Cruzeiro não passando nenhuma informação com relação à recuperação, especialmente do Caio Jorge. E aí é o que a gente imagina, né? Eu acho que o Caio, ele vai no limite, mas aí tem que entender que tem uma temporada pela frente, né? Então eu não sei até que ponto o Cruzeiro pode forçar a entrada do Caio. O Caio realmente é só no vestiário pra gente poder entender se ele vai pro jogo ou não, e aí esse prazo o Cruzeiro vai aproveitar cada minuto, né? Cada minuto que tiver para essa recuperação, o Cruzeiro vai aproveitar, entendendo que o Caio é uma figura importantíssima pro Cruzeiro, tá num momento muito especial, e dentro desse esquema que o Leonardo Jardim monta, né, de uma pressão lá no alto, lá em cima, o Caio é fundamental para essa tentativa de recuperação de bola, aquela pressão no adversário na saída de bola. O Caio é fundamental, por mais que o Gabigol tenha toda a técnica, a gente já falou disso aqui no Tempo Esportes, né, essa semana, que ele tem currículo para poder substituir sim o Caio Jorge, mas o momento dele é especial e está vivendo uma fase muito importante, fisicamente entrega muito para esse esquema do Jardim também, então é uma figura imprescindível. Com relação ao Fabrício Bruno, o Cruzeiro fez um trabalho especial e montou uma estratégia especial para que pudesse ter o Fabrício Bruno no treinamento agora à tarde. Tá tudo bem com ele. Ele veio do voo da seleção, e aí o Pedrinho fretou o avião dele particular para poder trazer o Fabrício Bruno do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Por volta de 10, 11 horas ele já estava em BH, e aí acertando as coisas para que ele pudesse comparecer, e aí já está, inclusive, essa imagem que a gente pode acompanhar, essa bota de compressão pneumática, e ela acelera a recuperação dos atletas, né? Essa recuperação muscular, e o Leonardo Jardim até já falou disso, né? Explicando como as 48 horas depois de uma atividade pesada, e como foi, são mais de 4.000 metros. Ontem o Fabrício jogou os 90 minutos, né? A preocupação era essa, e ele jogou os 90, mas ele falou depois do jogo que estava tranquilo. Aliás, a expressão que ele usou foi tranquilaço. Então o Fabrício, parece que ele não sentiu tanto os efeitos da altitude. A gente viu um pique dele lá, realmente é o que a gente está acostumado a ver dele aqui do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, aquela aceleração alta dele, de uma recuperação. Parece que está tudo bem com ele, então o Fabrício sem problema nenhum, Matheus e Wanderson também. A dúvida realmente fica por conta do Caio Jorge. Isso aí, tá aqui o Rogério França. O Gabigol vai fechar a tampa do caixão do Atlético. O Rafael Sorriso, nem o Real Madrid tira essa classificação do Cruzeiro. Olha o Ricardo Cobra Kai aí. Ele Sensei Seabra. Vou fazer o Daniel Sam pra ele aqui, ó. Grande Ricardo Cobra Kai. É uma figuraça, viu? Quem mais tá aqui? O Thiago Lara, um abração pra você, viu? Figuraça também. O Elmo Júnior, o Gabigol fez 2 no ano passado, sem ser titular. Como é que não vai ser ele? O Reginaldo Ramos, o Mistério do Jardim, tá deixando o Sampaoli sem dormir. Pai Lélio Gustavo. E aí, vamos antecipar essa escalação aí, Lélio? Vai o Caio Jorge, não vai o Caio Jorge? Mas vamos fazer o Jack Estripador aqui primeiro, Lélio. Vamos por partes. Primeiro, Fabrício Bruno. Chegou, vai pro jogo, né? Vai. Ficou... Ele não jogou na semana passada, jogou ontem. É claro que é um intervalo aí de apenas 48 horas, e realmente há esse estudo, né? O Levir Coupe sempre falou muito nisso. Tanto que ele preferia fazer aquele trabalho de recuperação na segunda-feira, para se o jogo fosse no domingo. E a folga era na terça.
Porque ele falava que os efeitos eram muito maiores. Mas se hoje você tem essa tecnologia aí já sendo utilizada, é porque ela funciona. E você tem várias formas para recuperar o jogador de um desgaste muscular, de um desgaste físico e tudo mais. Então o Fabrício Bruno, para mim, ele tá, como o Rafa disse, ele tá tranquilaço e vai jogar amanhã, sem dúvida alguma. Isso aí, tá aqui também, ó, quem tá falando aqui, o Wellington. Bota o que você falou, Rafa? Bota de compressão pneumática. Essa ainda não tinha ouvido falar, não. Arrumar uma dessa pra você, hein, Léo? É bom. Aí é bom. Não vou achar ruim, não. Aí deve ser baratinho, viu? Se tiver uma dessa pro fígado, eu aceito também. Uai. Olha aí. Agora confessou, né? Isso aí, cachaceiro. Um abraço. Esse rapazinho aqui, eu vou te contar, viu, meu filho? É porque é líquido, viu? Isso aqui. Mas o Sandoval Costa, na minha opinião, o Caio Jorge não joga amanhã. O Cruzeiro vai preservar para não correr o risco de perder o jogador para mais jogos do Brasileiro. Você Abra, posso dar a minha opinião? Aí é opinião Wellington mesmo. Moura também, Caio Jorge não vai jogar, hein? O que eu acho, aí é achismo mesmo, não dá vai pra preparando a bola de cristal aí, viu, Léo? O que eu acho é que ele não entra jogando, mas que ele vai pro banco de reservas. Aí é a minha opinião. Acho que o Jardim vai fazer isso pensando até pra sequência da temporada. Vamos agravar, né? Vai pro banco, se dependendo do jogo, né? Aí, sei lá, o Gabigol não entrou no esquema, não deu certo, precisou do Caio Jorge, ele tá lá, tá no banco, e aí vai no limite dele. Mas eu acho que ele não começa amanhã. Aí é achismo. E quem joga? Gabigol. E aí, pai Lélio? Vamos escalar esse ataque aí. Vai o Caio Jorge, vai o Gabigol ou vai outro jogador? Olha, o Caio Jorge, realmente o Cruzeiro tem esses dois lados da moeda, né? Uma decisão onde ele tem uma vantagem aberta na primeira partida e uma ótima vantagem de 2-0, jogando a decisão em casa, e tem o outro lado que é a sequência da temporada, que só vai acabar em dezembro, e a gente está no mês de setembro. Se é uma lesão muscular, como realmente foi dito e tudo mais, e se ela não estiver bem cicatrizada, vai entrar e vai piorar. E a gente viu isso acontecendo no primeiro clássico do Campeonato Brasileiro. O jogador foi sem condição, 18 minutos, saiu. Que foi o Guilherme Arana. Guilherme Arana sentou no meio do campo. E o outro lado, assim, que a gente precisa analisar é o estilo de jogo do Cruzeiro. Como que o camarada vai entrar não estando 100%. Então, eu também aí acho que o Caio Jorge não vai jogar. Ele pode até ficar no banco, fazendo um jogo de cena. Porque se ele ficar no banco, é porque ele está realmente lesionado. Então não faria o mínimo sentido, depois de ter trabalhado semana passada inteira, ter jogado quase 30 minutos pela seleção brasileira contra o Chile, ficar na reserva se não estiver recuperado. Agora, o Gabriel Barbosa, ele dispensa apresentação. Então, sabe, se não der para o Caio Jorge, vai entrar o Gabriel Barbosa. Vai impactar nisso aí que o Rafael falou, o Rafa Nobre falou? Vai. Porque além da marcação, pressão que o Cruzeiro faz, e ele é um camarada que ele faz a dobra de marcação com um dos dois homens de lado, ou ele faz ali com o Christian, ou com o Wanderson, né? E às vezes vem até 4 com o Matheus Pereira também, tentando roubar a bola na chamada pressão pós-perda, o Cruzeiro vai perder na transição, onde ele é muito rápido. E a gente até citou o gol contra o Botafogo aqui, né, Rafa? Exatamente. Sai do campo de defesa, né? Uma recuperação ali, puxado contra-ataque. Ele com o Matheus Pereira e ele acaba dando assistência para o Matheus fazer o gol. E é uma característica, né, Lelão? Ele realmente vem para essa recomposição, não é só na saída de bola que ele aperta, né? Ele volta também para tentar ajudar, ele entende muito o que pensa o Leonardo Jardim, diferente um pouco do Gabriel Barbosa, e o próprio Jardim já falou sobre isso, né? Como é que muda o Cruzeiro da intensidade, disse até tentando explicar do trio, por que não escala o trio, né? E aí trouxe para ele, disse que é uma incompetência dele. A gente sabe que não é exatamente isso que ele pensa, ele foi certo ponto irônico, né? Mas aí ele fala do porquê não escalar o Matheus com o Gabriel Barbosa e o Caio Jorge, por conta da entrega, né? Da entrega do Gabriel, que fica muito aquém
com relação ao Wanderson e também ao Caio Jorge. Aí assim, ele falou isso, eu também entendi como ironia, porque realmente, jogando os três, ele vai perder aquilo que ele mais gosta de ver o Cruzeiro fazer, que é pressionar o adversário o tempo inteiro, né? O Cruzeiro tá aí mais do que provado que ele vence as partidas mesmo não tendo muita posse de bola. O time do Cruzeiro, ele é vertical, ele rouba a bola e já sai em direção do gol rapidamente. Agora, por outro lado, se você imaginar, o Cruzeiro tá ganhando por 2-0, não vai precisar dessa correria toda, precisando ter talvez um pouco mais de controle de jogo, aí eu volto a repetir aqui o que eu disse. O Seabra não estava aqui na segunda-feira, né? Coincidência, né, Rafa? Pra variar, né? Só pra variar. Sua, não entendi. Não, nem eu só tô rindo. Aí eu disse o seguinte, o Seabra, pra mim, aí a qualidade de técnica, o Gabriel Barbosa é mais jogador que o Caio Jorge pra mim. E eu volto a falar isso. Eu nem discuto, porque é só pegar os números do Gabriel Barbosa aí que a gente vai chegar a essa conclusão. O Sandoval Costa tá falando aqui sobre o Fabrício Bruno. O cansaço vem depois de 24 horas, na hora do jogo e na adrenalina do jogo. Hoje ele deve estar sentindo, mas amanhã, né, deve ir pro jogo. André Felipe, dito isso, 3-0 pro Cruzeiro amanhã. Tem mais gente falando aqui, participando. Aires Guimarães, que eu concordo também, foi o que o Rafa, até o Léo também, pensando no decorrer do Brasileirão, Caio Jorge fica no banco, pois o Cruzeiro tem muitos confrontos diretos aí na briga pelo título e por vaga na Libertadores. E o Daniel 2, meu xará 2 vezes. Léo, vê se você concorda que ele falou, com o Sampaoli chegando, se o Matheus e o Caio Jorge não jogarem, o Galo se torna favorito? Não, acho que não. Pela vantagem que o Cruzeiro tem, é muito difícil. O Cruzeiro é o favorito para se classificar. Não resta a menor dúvida. Agora, é o futebol e tem mais 90 minutos para serem jogados. Então, muita coisa pode acontecer em 90 minutos. Mas o favorito é o Cruzeiro, sem dúvida alguma. Quem mais aqui, ó? Reginaldo Ramos. Se o Cruzeiro souber administrar... E o Cruzeiro ainda joga por 2 resultados. Uma derrota simples e um empate. Empate por qualquer placar. Exatamente. E ainda joga o Cruzeiro, podemos dizer também, pelo 2-0 contra, se fosse o caso, né? Para ir para os pênaltis. Que vai para os pênaltis, que é mais uma alternativa. Né? É uma grande vantagem. Então, o Reginaldo Ramos, se o Cruzeiro souber administrar a vantagem, beleza, mas não será um jogo fácil, não. Vai ser bem complicado. E aí, um monte de gente falando aqui, ó. O Sandro Oliveira, que é o grande guitarrista Sandro Oliveira, sou atleticano e para ganhar amanhã o Atlético vai ter que jogar muita bola, porque além de estar perdendo por 2-0, o time do Cruzeiro está muito bem esse ano, principalmente no contra-ataque. Contra-ataque, aliás, pode ser uma arma do Cruzeiro, né, Rafa? Porque o Atlético vai ter que buscar o resultado, vai ter que partir para cima. E o Cruzeiro tá na dele, 2-0, não vai esperar, mas também não precisa partir para dentro. E aí o Atlético provavelmente vai deixar espaços, né? Vocês podem falar muito melhor do que eu com relação a isso, né? Mas esses espaços que o adversário acaba promovendo para o Cruzeiro, eles são geralmente letais, né? O Cruzeiro tem sido muito efetivo no ataque, né? E nessa transição mais rápida, né, nessa ligação direta que o Cruzeiro do Leonardo Jardim já mostrou no Campeonato Brasileiro, na própria Copa do Brasil também, né, quando o Cruzeiro eliminou os adversários que teve até aqui na competição, o Cruzeiro mostrou que quando teve a oportunidade, ele acabou convertendo em gol, né? Então, amanhã, no caso, terá também a novidade do Sinisterra, né? Ele que já fez a estreia no jogo contra o São Paulo, mas ele tá num trabalho mais forte, mais intensivo, de recuperação, de recondicionamento físico, né? A última partida dele tinha sido só em março. Então, tá chegando no ideal da forma física e acaba também sendo uma opção importante, porque o Cruzeiro com certeza vai ter esses espaços, né? O Atlético precisa do resultado, por mais que o Cruzeiro esteja jogando em casa e a gente, dentro de um desenho natural, um desenho normal, de um jogo como o Cruzeiro como mandante, mais de 60 mil, aqueles primeiros 15 minutos de abafa do Cruzeiro, né? De tentar ir para cima, até não acho que deve ser diferente, mesmo com o Cruzeiro com o resultado a favor. Eu ainda não vi o Cruzeiro do Leonardo Jardim se defender, só esperar o adversário, né? Ele costuma incomodar, incomoda bem,
Eu acho que é um cenário que, pelo menos em tese, né, que a gente imagina que mais de 24 horas antes do jogo começar, em tese é favorável para o Cruzeiro. Mas aí é como o Lelão disse, é futebol e além disso é clássico, então não dá para a gente tentar prever nada, que qualquer coisa pode acontecer. Ô Lélio, você acha que o Caio Jorge tem feito muito isso, né? Quem falou que o Aires Guimarães aqui, ó, o Gabigol foi contratado para jogos grandes, então o Gabigol titular amanhã. O Nhonho tá te mandando um abraço aqui, viu, Lelão? Um abraço, Nhonho. Nhonho. Tá comendo muito churros e tomando suco de tamarindo. Ainda bem que não é Jaiminho, né? É o Nhonho, tá bom. Deixa ser do Barba, viu? Mas aqui, ó, Lélio, o Caio Jorge tem feito muito isso. Até ano passado ele não tinha feito ainda, mas esse ano ele tem feito muitas vezes essa arrancada, né? Pegar a bola ali na intermediária ou até antes, dar aquele arranque. Você acha que pode ter uma facilidade, entre aspas, claro, sempre entre aspas, porque fácil nada vai ser nesse jogo, mas pode ter um pouco mais de tranquilidade, entre aspas, pro Caio Jorge dar essas arrancadas na medida que o Atlético vai precisar sair pro jogo? Vai aparecer, véio. Se o Atlético for com a proposta de buscar o jogo e buscar um gol logo cedo, ele vai se expor. Ele vai se expor. E aí o time vai precisar fazer o Atlético, por exemplo, o que ele não conseguiu até aqui na temporada, que é sair jogando tranquilamente. Cada saída de bola da defesa do Atlético ali é um Deus nos acuda. É só pegar aí, a gente tá mostrando os lances aí, o Cruzeiro roubou umas 2, 3 bolas ali, sabe? Muito próximo à grande área. Então, isso acontecendo e pegando o time saindo, aí o espaço vai aparecer. Mas ano passado também, até no jogo contra o Libertad, lá no Paraguai, o Caio Jorge ele faz um gol arrancando, né? Fez um golaço lá pela Copa Sul-Americana. Claro que muito distante de ser o jogador que está nessa fase, ele mesmo nunca marcou tantos gols assim na carreira dele, é a melhor fase da vida dele. Então, ele está sobrando fisicamente e o gol para ele está gigante. Se geralmente o gol qual que é a medida mesmo? É 7,44? Agora até esqueci. Por 2,43 é um negócio assim, né? A altura 2,43 e 7 alguma coisa, esqueci. Mas o gol pra ele tá medindo 10 metros, viu, Seabra? O gol pra ele tá grande. Cara a cara ali, dificilmente ele vai desperdiçar uma oportunidade. A medida do gol... Já achou aí? Não. Eu botei aqui, medida do gol, apareceu... GLX, é o carro da Volkswagen que apareceu. Mas vamos aqui, o Sidão, ó, 3-1 pro Galo, Everson fecha as cobranças. 7,32 por 2,44. Isso, então 2,44 de altura, 7,32, isso aí. Boa, Rafa, valeu. O Elton Andrade, o Gabigol tá muito bem fisicamente, pode pressionar os zagueiros do Atlético na saída. Aliás, essa pressão Nossa senhora, não é fisicamente, é a velocidade que o Caio Jorge tem. É isso que a gente tá falando. É muito diferente. Se lembrar o gol que ele faz contra o Flamengo também, de uma arrancada, né? Sim. Ele deixa... Do meio de campo. Do meio de campo. E ele bate fora da área, essa batida também seca também, ele tá acertando. Contra o Flamengo mesmo, ele acerta uma no travessão na sequência, né? Ele tá numa fase muito iluminada. Ele fez 2 ou 3 gols desse jeito contra o Flamengo aí, colocando a zaga correndo de costas. Ou seja, já é uma complicação pro zagueiro, né? Ou seja, o zagueiro tá indeciso se ele vai no cara ou se ele vai correr para tentar fazer alguma coisa ali mais próximo da grande área. Aí o que ele fez? Ele soltou uma pancada da meia-lua e foi o quê? Foi gol. Iago não gostou dessa lembrança aqui não, Valério. E foi assim contra o Bahia também. Se eu não estiver enganado, ele faz um gol assim. Ou contra o Bahia ou contra o Vila Nova, né? É um dos dois. Vou tentar puxar pela memória. Realmente não me lembro. Porque contra o Vila Nova ele até fez aquele golaço que ele deixou os dois sentados no chão. Área, né? O goleiro e o zagueiro. Mas eu não me lembro se ele fez um... Ele fez um outro gol assim, semelhante a esse do Flamengo, se eu não estiver muito enganado, de fato, contra o Bahia, viu? E a turma também entende do jeito que quer, né, velho? O cara mandou aqui, ó, Cruzeiro 1921. Quem disse que o Cruzeiro vai só se defender, não fez isso fora de casa, vai fazer ganho de 2-0, me poupe.
Eu vou te poupar, pode deixar. Não sei se fui eu que falei, né? Provavelmente sim. Mas eu não disse que o Cruzeiro vai só se defender. Óbvio que o Cruzeiro vai atacar. É a forma de jogar do Leonardo Jardim. É o DNA do Cruzeiro. Ué. Principalmente... É defesa forte. Agora... Se você negar que o Cruzeiro... A grande virtude dele é se defender... Cruzeiro agora, 1921. Você tá vendo outros jogos. E outra coisa, Lélio. Você acha que o Cruzeiro, com 2-0 favorável, vai partir pra cima do Atlético de qualquer maneira? Eu acho que não. Pois é. Eu acho que é meio óbvio, né? Que não, né? Não tem essa necessidade toda, né? Enfim. Aí tem gente falando do Galo aqui também, mas daqui a pouco o Colombo vai estar aqui também pra gente falar sobre o Atlético também. Mas, Rafa, eu vou pedir o Colombo daqui a pouco para escalar também o Atlético. Vamos escalar o Cruzeiro aí, então? Vamos, acho que não tem muito mistério dentro do que a gente tem de alternativa, né? Leonardo Jardim, o Cruzeiro que a gente já se acostumou a ver é o mesmo Cruzeiro da Arena MRV, com talvez aí para mim realmente não tem uma informação, até porque o Cruzeiro blindou completamente as informações que a gente possa conseguir da Toca da Raposa 2. Então a ausência, provavelmente, pelo menos para mim, nesse primeiro momento, o Caio Jorge não inicia o jogo. Então iria com o Cássio, o William, o Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. A dupla do meio campo, né? Aliás, o trio, né? O Lucas Silva com o Lucas Romero, o Christian e o Wanderson, Matheus Pereira. E aí na vaga do Caio Jorge, para mim, inicia o Gabigol com o Caio Jorge no banco de reservas. É esse time aí, Léo? Eu acho que vai ser esse mesmo. Vai ser esse, é o time com o Gabriel Barbosa. É o time do Cruzeiro que a gente se habituou a ver desde o empate com o São Paulo lá no Morumbi. É esse time. Não há o que inventar agora, né?